A gente está no ano da bondade de Deus. E quantos têm sentido a bondade de Deus nesse ano sobre a sua vida? Então, gente, a gente está no ano da bondade. Eu creio que a bondade de Deus quer se estender a muitas vidas nesses dias. Mas algo muito especial chegou. O momento que nós, como eu estava falando como igreja, nós temos o privilégio de levar a vida abundante para muita gente, para as pessoas. E nós estamos pregando e falando sobre esse tema durante já alguns dias, algumas semanas. A gente está compartilhando nas células. Estamos numa campanha aqui também, às terças-feiras, na terça profética. E você, ouça com atenção, você que tem empresa, você que tem uma MEI, você que tem funcionários, você que tem intenção de ter, venha para cá, nós queremos orar por todos aqueles que têm negócio, por todos os empresários. Venha para cá, convide um empresário amigo seu também. Nós queremos orar pelo negócio de vocês, orar para que o Senhor traga abundância em todas as áreas para o negócio também de vocês, em nome de Jesus. Então, seja lá, você é autônomo, você tem uma microempresa, você tem negócios de qualquer natureza, venha, vai ser uma bênção para o teu coração, em nome de Jesus. Queridos, uma das coisas mais importantes para Deus e para a igreja, é uma igreja amar aquilo que Deus ama. É uma coisa fundamental para uma casa, para uma igreja. E esse é um dos principais motivos porque nós somos igreja. Porque ser um canal de vida e de amor para as pessoas é tudo que Deus quer de nós. Então, irmãos, o dia que a igreja parar de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus e apenas cuidar dela própria, das suas próprias demandas, do povo que nela frequenta e congrega, essa igreja acabou de perder, ela perdeu a visão do que é ser uma igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que não foca para dentro, mas aquela que foca para fora. Então é muito importante, fundamental você entender que a igreja aqui nesse lugar tem uma missão muito importante, que é anunciar o Evangelho. E quantos aqui nessa noite pode dizer que você faz parte da igreja de Cristo? Você pode dizer? A igreja de Cristo não é a igreja Shekinah, não é a igreja XYZ, é a igreja do Senhor Jesus espalhada pela terra. Então, eu sou parte da igreja, eu sou parte do corpo de Cristo, glória a Deus por isso. Eu sou um instrumento de transformação. E Deus está chamando você, homem e mulher de Deus desta casa, para que você seja um semeador de abundância, um agente da abundância nesses dias. Então eu queria que você profetizasse sobre alguém, mesmo que você é convidado aqui assim, aqui o pessoal me ajuda a pregar, tá bom? Então, fala para alguém, você é um agente de abundância nesses dias. Vai ter uma unção do Senhor derramado sobre você hoje para que você reparta essa abundância. E nós temos uma visão nessa casa, queridos, que cada pessoa, indiscutivelmente, cada pessoa é um instrumento de Deus. Cada um de nós é um instrumento de Deus. Cada pessoa aqui pode ser um canal de Deus para outras pessoas. Você acredita nisso? Então, eu queria que você compreendesse que estar na casa de Deus, frequentar uma célula, dizimar, ofertar e se envolver com os ministérios da igreja e tudo mais, é sempre muito bom e maravilhoso, mas é pouco. E por que é pouco? Porque cada cristão, cada pessoa, além de participar da vida de igreja, do corpo de Cristo, precisa ser frutífero nesse corpo. A gente precisa ver de Deus na vida dessa pessoa que está caminhando com o Senhor. Quem nós estamos nos tornando por termos Jesus na nossa vida? Estamos melhores. Desde que você recebeu Jesus, você está se tornando melhor. Você está ficando melhor. Porque este é o propósito do Senhor para você. Então, ou seja, existe alguma coisa na tua vida que te torna uma pessoa diferente das demais. E sabe o que te torna diferente? Cristo Jesus na sua vida. Cristo em nós nos torna diferentes. Por quê, pastor? Porque os resultados de quem tem Jesus na vida são diferentes. Os resultados de quem tem Cristo na vida é que esta pessoa desfruta de muita abundância. A minha vida é assim, porque quanto mais eu caminho com Jesus, mais abundante eu me torno. E por isso, gente, que Deus tem aberto a nossa visão. E eu creio que é a vontade de Deus a gente entender para cada um de nós um propósito específico. E qual é a vontade de Deus para nós de maneira geral hoje à noite? Que eu quero repartir com você isso. É que as pessoas não se percam, que as pessoas encontrem o caminho, a verdade e a vida, que elas se encontrem a abundância de verdade. Mas para que elas cheguem a conhecer Jesus, nós precisamos, como igreja, ir e pregar para elas. Nós precisamos mostrar a diferença que Jesus faz na vida de alguém. E por que eu estou falando isso? Porque alguns são até simpatizantes do Evangelho, até frequentam a igreja.
Até estão na casa de Deus, mas não conseguem desfrutar de abundância em muitas áreas da sua vida. E Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E se não estamos desfrutando de abundância em alguma área, é porque alguma coisa ainda não aprendemos sobre Jesus. E nesta campanha de vida abundante, nós queremos ensinar, queremos compartilhar, queremos repartir aquilo que tem de abundância em nós para com outros irmãos e irmãs. Então, por isso, diante da igreja hoje, nós temos uma decisão. E eu quero falar justamente sobre isso. O tema da palavra são decisões que agradam a Deus. Decisões que agradam a Deus. Eu quero repartir com você algo sobre isso hoje. Decisões que agradam a Deus. E para isso nós vamos ler um texto onde Jesus estava ensinando uma pessoa muito importante da época sobre exatamente tomar decisões corretas. Então eu queria que você abrisse comigo lá no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Dr. Lucas, capítulo 10. Chama de o evangelista Lucas. Lucas era médico também. Então, queria que você abrisse lá Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Nós vamos estar lendo na Nova Almeida atualizada. Essa é uma história muito conhecida, muito famosa que Jesus contou. Mas eu queria repartir algumas coisas com você aqui nesse texto. E diz assim: eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a você mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e de causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. E de igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou por perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho, e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuide deste homem, e se gastar algo a mais, eu farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Vamos orar? Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, aqui está a sua palavra hoje à noite, lida diante de nós. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa completar essa palavra no coração de cada um de nós e nos ministrar. Esse é o desejo, Pai, que todos nós temos, que o Senhor nos revele e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga assim para quem está perto de você: a sua vida é resultado das suas decisões. Aleluia. Vamos fazer uma bem espiritual agora? Glória a Deus, né, meu irmão? A situação em que você se encontra hoje é o resultado das tuas decisões. Sabe, gente, seu casamento, sua carreira, suas finanças, seu estado emocional e espiritual, tudo está ligado a decisões que você toma, o que você tomou. Porque na prática você é os teus resultados. Você não é o que os outros dizem de você, você não é o que você quer ser, você é seus resultados, nu e cru. É aquilo que você é hoje. A situação que você se encontra hoje em qualquer área da vida, queridos, é totalmente mérito seu. Aleluia. É a verdade ou não é?
Aquilo que você está vivendo é totalmente um mérito seu. Seja por coisas que você decidiu, seja por coisas que você deveria ter decidido e não decidiu. Mas que você está vivendo esse resultado, você está vivendo. Então, a Bíblia, ela está cheia de histórias sobre decisões que nós tomamos. Existem decisões na Bíblia que aparentemente foram bem fáceis de tomar e algumas outras que foram bem difíceis de tomar. A Bíblia mostra decisões que geraram repercussão, discussões, e outras decisões que foram bem anônimas, mas foram decisões. Você conhece tantas histórias? E lembra da decisão, o confronto Davi e Golias? Foi Davi, ele tomou uma decisão de lutar contra aquele inimigo, quanto mais de aproximadamente 35 mil homens, cerca de 35 mil homens, ninguém tomou a decisão de lutar, ele foi lá e tomou a decisão dizendo, eu vou lutar. Ficou famoso por causa da decisão que tomou. Outros tantos ficaram famosos por decisões. Gideão, né? Gideão, ainda creio que foi mais ousado que o Davi um pouquinho, porque Gideão estava com 300 homens, e ele lutou contra um exército de 130 mil. Uma decisão que ele tomou de servir ao Senhor e de fazer a vontade de Deus. Outras decisões aparentemente mais fáceis, quando Jesus topa com um cego e ele pergunta para o cego, o que você quer? E o cego teve a grande decisão de falar exatamente o que queria, eu quero ver. Aparentemente foi fácil tomar a decisão de dizer para Jesus o que ele realmente queria. E o texto que a gente leu fala de uma decisão também. Parar ou não parar para alguém que estava caído na beira da estrada. E aí? É uma decisão fácil ou não para nós? Parar para ajudar alguém que precisa de ajuda, que precisa de um socorro. É difícil ou é fácil tomar essa decisão? E talvez você fale, depende. Mas como nós tomamos decisões, irmãos? Com base no que a gente toma decisão? Eu queria que você abrisse seu coração para isso hoje à noite. Qual que é a nossa baliza? O que rege a nossa vida para nós tomarmos decisões? O que norteia você para você tomar decisões? São os nossos valores? O que influencia a nossa tomada de decisão? É interessante que eu estava pesquisando aqui, uma pesquisa feita só com cristãos, como que eles tomam decisões importantes na vida. E é muito interessante o resultado, porque apenas 10% assumiram tomar uma decisão baseados na palavra de Deus. Apenas 10% disseram, eu tomo sempre decisões baseadas na palavra de Deus. Ou seja, então se só 10%, imagina de que cada 10 de nós aqui, apenas um procura o Senhor para tomar decisões, se a estatística se aplicasse a nós. E os outros 9 tomam decisões que jeito? Já que um só consulta ao Senhor, espera a direção de Deus, a resposta de Deus para tomar a decisão, os outros 9 decidem de que jeito. E é interessante isso, porque uma coisa que eu aprendi muito cedo é que as melhores decisões que eu tomo, com certeza elas não estão baseadas no que eu gosto, não estão baseadas às vezes no que eu quero, ou nas minhas necessidades. Mas aprendi cedo, querido, que as melhores decisões são aquelas que Deus aprova para que eu as tome. As melhores decisões são aquelas que Deus dá uma aprovação para que eu tome aquela decisão. E por quê? Porque a resposta é muito simples. Isaías 55:9. Eu queria que você entendesse o porquê. Eu queria que você aprendesse isso também hoje à noite. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim, é Deus que está dizendo, os meus caminhos são o quê? Mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus sabe muito mais do que você o que é melhor para você. Sim ou não? Então, sabe, querido, pode ter certeza que Deus sabe decidir melhor que a gente. Então, pergunte para Ele o que você quer. O que Ele quer da sua vida. Está na hora de a gente parar e começar a tomar decisões que agradam a Deus. E para isso eu preciso perguntar, Senhor, o Senhor está de acordo com isso? Como que o Senhor quer te usar? Como que você pode agradá-lo? E eu estava lembrando da minha história de vida e algumas coisas com essa história. E eu estava em Curitiba há alguns 20 e poucos anos atrás. E eu tinha estudado lá, eu fui atleta e por ser atleta ganhei uma bolsa. Ganhei uma bolsa na melhor escola da cidade de Curitiba. Estava estudando nessa escola, nesse colégio. E fui muito ativo na igreja desde menino, então tinha um conhecimento muito grande de toda a juventude curitibana, as igrejas, ministérios de influência e tudo mais. Mas é interessante que jovem parando para orar e falando, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Onde o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer? Qual é o meu destino para os próximos anos?
E aí o Senhor falou, não quero que você fique em Curitiba, eu quero que você vá para Rondônia. E é por isso que eu estou aqui, por causa de uma decisão. E é interessante isso, gente, porque, e depois que eu tomei essa decisão, é muito interessante, porque Deus deu uma mulher maravilhosa, que é minha esposa. E eu tomei uma outra decisão, de casar com essa mulher e fazer ela feliz para o resto dos dias dela, aleluia. Estou semeando, irmãos, estou semeando, você está entendendo? Louvado seja Deus. E aí é interessante, que no meio desse percurso, gente, antes de eu ir para tomar essa decisão, eu já tinha recebido alguns nãos de Deus. E apareceu uma grande oportunidade de eu ir para os Estados Unidos, e eu fui orar, Senhor, o Senhor me quer para os Estados Unidos, que eu vá para os Estados Unidos, e o Senhor falou, não. Então, ok. E aí eu tinha um sonho, um desejo de seguir carreira militar, irmãos. Eu queria ser pastor que nada, é ruim. Eu queria seguir carreira militar, queria ser piloto, aquela coisa toda. E aí eu fui orar. E Deus disse, não. Que legal. Aí era para eu, numa determinada fase da vida, apareceu uma grande oportunidade de eu ir para a França para me especializar em sistemas de construção a seco e voltar para o Brasil e cuidar de toda a parte de obras do maior grupo de construção civil do mundo no estado do Paraná. E eu fui orar e Deus disse, não. Que coisa. E aí Deus queria uma coisa muito simples de mim, que eu cuidasse de pessoas. Ok. Então eu trabalhei em algumas empresas também, e tivemos empresas. E tivemos empresas, tivemos muitos colaboradores, fomos empresários, glória a Deus. E aí, quando eu fui orar, Deus disse, deixa tudo isso aí e vem cuidar de pessoas. Essa altura você deve estar pensando assim, eu não vou orar mais não, porque quando ora dá tudo errado esse negócio. É melhor não orar não. Essa altura você deve estar pensando, é melhor não orar, né? Porque se ora... Mas... muitas decisões em minha vida, gente, elas foram tomadas porque... E por que elas foram tomadas como foram tomadas? Por causa de uma simples coisa. Porque eu queria tomar decisões que agradassem a Deus. Você pode tomar decisões, você é livre para tomar as decisões, mas a diferença do sucesso e do resultado que vamos ter é aquelas decisões que tomamos na nossa vida quando elas agradam ao Senhor. Então, queridos, eu tenho uma certeza que se você for orar... muita coisa, e talvez o que você está fazendo hoje, talvez o Senhor mude algumas coisas, o Senhor mude alguns planos, mude alguns cursos na sua vida. E quais são os princípios que norteiam as suas decisões? No texto que nós lemos, nós temos alguns personagens interessantes, e eles tomaram decisões no decorrer daquela história. Jesus usou essa história para enfatizar a decisão que aquele homem, intérprete da lei, precisava tomar. E o primeiro cara que estava no texto, gente, é o que estava caído lá, o que foi assaltado. E essa pessoa representa exatamente aqueles que estão à volta da gente. Não se esqueça que hoje é um culto de envio. Então, tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Aquela pessoa que estava caída ali na história, que foi assaltada, foi espancada, ele representa aqueles que nos rodeiam. Pessoas que estão quase mortas, foram espancados pela vida, estão à nossa volta. Pessoas que foram assaltadas por sentimentos, por traumas, por depressões, por ansiedades, por momentos de crises, por enfermidades no físico, por doenças. E é interessante porque, já que essas pessoas estão assim à nossa volta, se ninguém fizer nada, queridos, elas vão ficar exatamente do jeito que estão. É verdade ou não é? Você conhece pessoas que têm problemas? Conhece pessoas que têm dificuldades? Mas se você não fizer nada, elas vão continuar exatamente com esses resultados que elas têm. E nós temos um segundo personagem no texto, que era o sacerdote, ou seja, o pastor da igreja da época, o pastorzão da sinagoga. E ele estava indo, diz a Bíblia, que ele passou por aquele homem, ele estava indo provavelmente dirigir um culto, como que nós estamos aqui, né? Coordenar alguma coisa. Provavelmente ele já tinha a mensagem do dia pronta, estava indo na cabeça, pensando sobre ela, devia estar em jejum e oração, acredito eu, né? Ou meditando no que ia falar, já estava todo aparamentado com as vestes sacerdotais, glória a Deus, e ele pensava que a sua maior missão, talvez naquele dia, fosse celebrar o culto. E ele passa de lado e larga aquela pessoa ali no chão. Na cabeça dele, talvez a vontade dele, do pastor, fosse realizar algo na igreja naquele dia. E por isso ele tomou a decisão. Eu não vou parar, porque eu tenho um compromisso firmado, eu já tenho alguma coisa em mente. E talvez, gente, esse é daquele que está focando para dentro da igreja. E tem aqui o terceiro da historinha, que é o levita. Levita é esse povo que estava aqui bonito aqui na frente, né? Que adora o Senhor com os instrumentos, que conduz a igreja a isso.
E talvez um desses aqui estava correndo também para ir para a igreja, né? Porque estava meio atrasado para ensaiar com a banda. E talvez ele até tinha um louvor em mente, tinha um louvor nos lábios, mas talvez essa mesma adoração não estava no coração. E ele passou de largo também. E ele também não parou. E por que não parou? Porque talvez ele também era um que estava focado no lugar errado, focado só na igreja. E o sacerdote e o levita, gente, tomaram a decisão errada. Isso quer ensinar um negócio para nós. Por que esses dois personagens Jesus usou? Justamente o pastor da época e o levita. Duas figuras importantes do culto. Pessoas fundamentais nos cultos. Mas isso nos ensina que nós podemos estar dentro da igreja. Felizes por tudo que Deus está nos usando para fazer. Mas talvez estejamos tomando decisões erradas e fora da vontade de Deus, mesmo estando aqui, mesmo estando na casa de Deus. E daí vem um personagem principal aqui da história, que é o samaritano. E interessante porque o samaritano tinha todos os motivos do mundo para não parar, gente. Ele é o cara que não tinha motivo para parar. Ele tinha motivos sociais para parar, porque samaritano tinha uma briga com o judeu e samaritano era discriminado, justamente naquela região ali. Ele era discriminado, ele era rejeitado pelos judeus. Samaritanos tinham rixas antigas com os judeus. É um rolo danado lá. E a história que Jesus estava contando, já que ele estava falando sobre o intérprete da lei, ele estava falando de um judeu. Um judeu estava caído ali. Estava saindo de Jerusalém, indo para Jericó. Fica, creio que aproximadamente uns 100 e poucos quilômetros de distância. É uma descida mesmo. E para aquele samaritano, gente, o judeu era um símbolo de ódio para o seu povo. Era alguém rejeitado para o seu povo. Para um samaritano, um judeu caído ali, ele devia bater palma e falar, bem feito, miserável. Né? É tão interessante, porque talvez ele podia pensar dentro dele, a hora da vingança, né? Teve o que mereceu. Eu estava até falando, né, com o Miguel ontem, né? Falando, poxa, Miguel, lembra quando tem algum palmeirense aí, irmãos? Tem algum palmeirense? Cadê? Sumiram os palmeirenses? Tem. Eu falei assim, puxa vida, né? Já faz um tempo, quando o Palmeiras estava disputando lá, né? Era o jogo da vida lá do Mundial, né? Claro que eles não ganharam, né, gente? Mas eu falei assim, puxa vida, eu estava torcendo para o Palmeiras ganhar o Mundial aquela vez, para ele ter o Mundial. E o Miguel falou, de jeito nenhum, jamais eu estava torcendo. Eu falei, que isso, filho? Eu falei, vi o samaritano aqui, irmãos. Falei assim, rapaz, não, eu sou corintiano, pai. Eu falei, gente, já pensou? Ter um filho corintiano, ninguém merece uma coisa dessa, irmão. Vocês precisam orar por mim. Meu Jesus amado, isso não está certo. Mas eu creio que Deus vai converter esse menino ainda. Ele vai ter uma experiência sobrenatural com Deus e algo vai acontecer, né? Mas é interessante, gente, que o cara estava ali, um judeu, e passa um samaritano. Alguém que era rival, alguém que era inimigo mortal. O cara estava quase morrendo, e é interessante, porque ele podia ter pensado, está na hora de acabar de matar esse miserável. Ah, está com a cara na poça de lâmpada, vai acabar de pisar no pescoço dele, para ele acabar de beber o resto. É assim que às vezes você age, irmão, com aquele de quem você não gosta, ou daquele que de repente está passando uma dificuldade, e por você não vai muito com a cara dele, você está falando, bem feito. Isso mesmo, merece. Então, gente, é interessante a gente ver na história de Jesus, que a pessoa que não tinha os motivos para parar foi a que parou. Por que eu quero chegar com esse negócio? Você acha que aquele cara, gente, tomou uma decisão talvez só baseado na vontade dele? Eu acredito que não. Porque nenhum samaritano daquela época pararia. E Jesus contou uma história. Ele conta uma história a respeito de uma posição. Ele conta uma história a respeito de uma decisão. E falou da história onde um homem decide parar, onde ele decide gastar tempo, dinheiro, tratar. E essa decisão foi a decisão que transformou a vida do outro. Preste muita atenção. A decisão que ele tomou foi a decisão de transformar a vida do outro. E Jesus quer te levar a uma decisão hoje à noite. E sabe, irmãos, o que eu decido fazer na minha vida está transformando a vida de alguém? É uma pergunta para mim e para você. O que eu decido fazer está transformando a vida de alguém? Porque a nossa vida, ela precisa ser uma bênção para outras pessoas. E muitas vezes você não precisa fazer tanto assim como aquele homem fez, que ele parou, que ele pagou e etc., para ser uma bênção na vida de outros. Você pode fazer muito menos, você pode só dar uma atenção. Mas eu preciso ter a intenção no meu coração de ajudar. E é por isso que o nosso assunto é esse, porque aquele homem para. Quais seriam os princípios que passaram na cabeça daquele personagem que Jesus contando essa história para que ele parasse? O que faria um homem parar? E, na verdade,
o que Jesus estava querendo aquele intérprete, fazer com que aquele intérprete da lei entendesse, é que os princípios que Jesus estava querendo ensinar, um homem como intérprete da lei deveria ter aqueles princípios dentro dele. E é por isso que Jesus fala sobre alguns princípios que aquele homem tomou para tomar as decisões. Eu consigo ver alguns princípios na vida daquele samaritano, na verdade, naquilo que Jesus estava querendo enfatizar. E o primeiro é que pessoas são mais importantes do que as coisas. Diga isso para alguém, pessoas são mais importantes do que coisas. Gente, quantas vezes nós colocamos afazeres antes das pessoas? É verdade ou não? Mas é muito interessante você entender uma coisa, que Cristo não morreu pelo teu celular. Cristo não morreu, querido, né, pelo prédio. Cristo morreu por gente, porque as pessoas são mais importantes para Jesus do que qualquer outra coisa. Então, pessoas são mais importantes. Ah, mas o culto ia começar atrasado, pastor. E o pastor ia chegar atrasado lá, então ele deveria ter parado. Se o pastor não tivesse lá, não ia ter culto, mas ele deveria ter parado assim mesmo. E é interessante isso, gente, porque a gente está sendo, às vezes, infectado nos nossos dias por um pensamento e um comportamento tão errado que só faz a gente olhar para nós. Se tiver tudo bem com a gente, está tudo certo. Mas se não tiver tudo bem com alguém do lado, é uma frieza, talvez uma indiferença no nosso coração. E talvez a gente está se importando muito pouco com aquilo que Deus se importa muito. E se você ouvir, talvez, eu não sei se você já foi assim, quem já ouviu um barulho de madrugada, um pedido de socorro, um resmungo estranho no quarto do filho, levantou de madrugada para ir lá ver. Eu já fui lá ver, e aí você chega lá, você olha e vê, tá tudo bem, está só sonhando mesmo, você assustou com alguma coisa, e você volta para sua cama, deita tranquilo e fala, glória a Deus, está tudo certo, não é nada comigo, né? Mas se não fosse comigo, se fosse alguém que te incomodasse às 3 da manhã, às 2 da manhã, te mandasse uma mensagenzinha de WhatsApp, falando, eu precisava conversar, 2 da manhã, já pensou? Puxa, eu estou precisando de ajuda, será que você poderia orar comigo? Será que você dava aquela olhada assim? E se importaria de verdade? Falar, rapaz, oração eu posso fazer amanhã cedo, querida, amanhã nós ora. Será que você se importaria se uma necessidade de outra aparecesse de madrugada para você? Não estou falando que é a necessidade normal, de falar, ó, corre aqui, entrou um bandido aqui em casa, deu um tiro no peito do fulano. Não estou falando nem de caso extremo assim, mas se ele precisasse de uma ajuda, de uma palavra, de uma oração, será que você se importaria? Se você, é interessante porque existem tantas mães pedindo ajuda. Eu citei exemplo de um pai ou uma mãe que vai lá no quarto de madrugada. Sabe por quê, gente? Porque tem tantas mães pedindo ajuda. Tantas mães que choram madrugadas adentro, por causa dos seus filhos, porque seus filhos estão isolados dentro de casa. São filhos que não têm amigos, filhos que não têm relacionamentos, filhos depressivos, introvertidos, presos dentro de um mundinho digital. E tem tanta mãe chorando para que o filho seja curado, para que o filho tenha vida em abundância, mas são meninos e meninas que não têm vida. E estão chorando, tem tanta mãe assim, tantas coisas acontecendo. A gente precisa de um princípio dentro de nós, um DNA de Cristo, gente, que essa casa precisa ter, que é se importar com as pessoas, ter empatia, sentir um pouco a dor do outro. A gente não pode viver só para nós. Existe algo que Jesus está falando aqui, gente, de se importar com as pessoas. Então a primeira coisa é que as pessoas são mais importantes que as coisas, até que os nossos compromissos. Mas a segunda coisa que eu acredito que Jesus quis enfatizar, é que obter a aprovação de Deus é muito melhor do que o aplauso das pessoas. Queridos, irmãos, gente que é de Deus não joga na plateia, gente que é de Deus se envolve com a situação. Gente que é de Deus não fica assistindo, gente que é de Deus faz aquilo que nem todo mundo quer fazer. Por quê? Porque tem Deus na vida. Aquele que serve a Deus de verdade, muitas vezes vai ter que nadar contra. Às vezes é aquele que ajuda quem ninguém quer, aquele que vai onde ninguém quer ir. Mas se temos Cristo na nossa vida, o Senhor está deixando bem claro, vamos ter que nos envolver com a vida de mais alguém nesses dias. Vamos ter que nos envolver com a situação que aconteceu com alguém nesses dias. Vamos ter que tomar uma decisão agradando a Deus de se envolver com alguém que ainda não tem uma vida totalmente abundante. Alguém que não tem respostas para algumas coisas. Alguém que não tem parâmetros talvez para continuar seguindo. E sabe, queridos, às vezes algumas pessoas não entendem isso. A gente olha para alguns personagens da Bíblia e o que a gente percebe? Que eles não quiseram agradar a maioria, eles quiseram agradar a Deus.
Você olha para personagens bíblicos e quando a gente começa a decidir agradar a Deus, pode ter certeza que as coisas mudam. Quando você lê histórias bíblicas e vê pessoas tomando decisões, geralmente são decisões, gente, que agradaram ao Senhor, às vezes contrariaram até quem estava dentro de casa. Às vezes contrariaram. Por quê? Porque você vai seguir um princípio e talvez nem todos queiram seguir o princípio como você. Mas você vai tomar a decisão de agradar ao Senhor e seguir o princípio. É tão forte isso. Por que esse cara parou, gente? Porque ele era uma pessoa que estava lá. Ele precisava parar. Ele parou porque ele precisava fazer o que agrada a Deus. Mas ele parou também, em terceiro lugar, porque ele sabia quem ele era. Quero que você entenda uma coisa. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem. As pessoas, a sociedade, dizia para um samaritano, gente, que ele era um desqualificado. Que ele era alguém que não servia para abençoar ninguém. Alguém de segunda categoria, um impuro. Mas quando ele viu aquela pessoa caída, ele disse para ele mesmo, creio eu sou um homem bom, eu sou uma bênção, eu tenho qualidades. Olha para você, talvez você tenha esse discurso a seu respeito, eu sou uma pessoa boa, eu estou lutando para vencer na vida, eu tenho características boas, eu posso ajudar, eu tenho princípios bons, eu tenho valores bons, eu posso compartilhar um pouco do que tem dentro de mim com alguém, sim ou não, gente? Está cheio de gente com valores extraordinários aqui dentro. Gente com predicados maravilhosos, com características maravilhosas. Será que você não pode compartilhar um pouco do teu sucesso com alguém? Será que você não pode compartilhar um pouquinho daquilo que já deu certo na sua vida com alguém? Será que você não pode transbordar na vida de alguém? Eu tenho certeza que você pode. A Bíblia fala algo sobre eu e você. Que nós somos o sal da terra, queridos. Que nós somos a luz do mundo. Somos nós que Deus vai usar para trazer tempero, para fazer a diferença na vida das pessoas. E por que Deus vai usar a gente? Sabe, aquele homem da história assumiu sua identidade. E nós precisamos assumir a nossa, querido. E o que eu sou? Quem eu sou? Com base na minha identidade diante de Deus. Eu não sou crente, eu não sou cristão, eu não sou católico, eu não sou espírita. Eu sou filho de Deus. É isso que eu sou. Diga, eu sou filho de Deus. Diga mais forte, irmão, eu sou filho de Deus, senão eu não acredito em você. Vai lá, eu sou filho de Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa, não é o que você faz, não é no que você trabalha, não é de onde você tira a sua renda, que aquilo é a sua identidade é outra, você é filho de Deus. Durante anos da minha vida, eu estive empresário, mas eu sempre fui filho de Deus. Talvez, quer dizer, eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, e talvez você precise entender uma coisa, você não é a sua profissão, você é filho de Deus. Em primeiro lugar é isso, a sua real identidade que te faz transbordar na vida de alguém, não é porque eu sou aquele profissional da área X ou Y, não, é porque eu sou filho de Deus. Então, temos alguns médicos aqui hoje à noite, você está médico, porque na verdade, você é filho de Deus. Quando você está na frente de alguém, Deus quer transbordar através da sua vida. Talvez você está advogado, mas você é filho de Deus. Você está funcionário público, mas você é filho de Deus. Você está, talvez, querido, um autônomo, mas você é filho de Deus. Você está gerente, mas você é filho de Deus. E você precisa entender o que me faz parar para alguém. Ou o que me faz realmente ser um ajudador das pessoas. Não é porque eu tenho uma profissão que mexe com gente. Mas é porque eu sou um filho de Deus que tem a compaixão de Deus dentro da minha vida. Tem empatia do Espírito Santo dentro de mim. É isso que me leva, irmãos. Sabe, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E o que eu sou? Eu sou um ramo frutífero na videira que é Cristo, em nome de Jesus. Levante sua mão e fala, eu sou uma pessoa frutífera, pastor. Pode falar? Irmão, você é alguém que Deus criou para dar fruto. Você é alguém que Deus salvou para que você seja frutífero. Então, põe a mão no seu coração e fala assim, eu sou frutífero. Eu não estou acreditando em você não. Fala, eu sou frutífero. Eu sou abundante. Sou um canal de bênção. Sou o povo adquirido. Eu sou menina dos olhos de Deus. Aleluia. Querido, o diabo tem pretendido ferir a nossa identidade, descredibilizar a gente. Não, você não, você é um mentiroso, você é um fraco, você é um egoísta, você é um falho, um pecador, um incapaz. Pode até ser, mas eu tenho Jesus. E porque eu tenho Jesus, Cristo em mim é a esperança da glória um dia, em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu preciso entender. Não tenha medo de falar para alguém daquilo que Cristo fez na sua vida.
Não tenha medo de adorar o Senhor lá onde você trabalha. Não tenha medo de testemunhar daquilo que o Senhor mudou em você. Não tenha medo. Deus está com você, querido. Ei, você só tem uma vida, não duas. O que você vai fazer com ela? Você só tem uma vida, queridos. Não são duas. O que você vai fazer? É interessante uma coisa, gente. Você sabia que a média das pessoas numa igreja evangélica, das pessoas que, a média, em 5 anos de alguém, de cristãos, que levam pessoas a Cristo, sabe qual que é a média de 100%? Quantas pessoas conseguem levar alguém para Cristo em 5 anos? 5%. 5% conseguem levar alguém para Jesus a cada 5 anos. Essa é a estatística geral. Você fala, não pode, pastor. É, porque você vê algumas mega churches ali, lá, mas isso não é a geral, não. É isso que eu estou te falando, querido. Nos últimos 5 anos, você quer ver? Nos últimos 5 anos, quem foi que você ganhou para Jesus? Quem que você ganhou para Jesus nos últimos 5 anos? Não, irmão, não olha para baixo, não. Pode olhar para mim aqui. Fica com vergonha, não. É a geral mesmo. Nos últimos 5 anos, quem foi que você ganhou para Jesus? Eu estou falando isso aqui para você, querido, porque uma pessoa em 5 anos que você pudesse dizer assim, ó, pastor, aquele ali é meu filho espiritual. Aquela ali, ó, é minha filha espiritual. Eu ganhei ela para Jesus. Eu fui o instrumento que Deus usou para transportar na vida dela, para transbordar e levar a vida abundante. Gente, o pessoal fala, quase 25% do Brasil são de cristãos. Isso me preocupa. Mas me alegra ao mesmo tempo. Porque eu falo, rapaz, se a gente é 25%, se cada um dos cristãos do Brasil ganhasse um, querido, por ano, caramba, com mais 3 anos nós ganharíamos o Brasil para Jesus, sim ou não? 25%, cada um ganha um, já dá 50%, no outro ano já dá 75%, pronto, já estava tudo certo. Mas sabe, gente, como que a nação brasileira, ela mudaria ou não mudaria? Se você transbordasse mais na vida de alguém. Será que seus vizinhos mudariam? Seus colegas de trabalho mudariam? Será que quem está perto de você mudaria? Será que tua família mudaria? Se alguma coisa de Jesus transbordasse de você para cima delas? Eu tenho certeza, querido. Mas sabe por que às vezes não acontece? Porque nossas prioridades são outras. Nós focamos em nós. Por isso o nosso coração precisa mudar. Nossas prioridades precisam mudar. E eu estou tendo só uma conversa mesmo com você. Porque algo precisa entrar na nossa mente. Algo precisa entrar na nossa mente, precisa entrar no nosso coração. Por quê? Eu preciso tomar uma decisão que agrada a Deus hoje. Precisa ser eu. Quem vai retirar alguém da beira da estrada nessa semana já? Precisa ser eu. Eu vou ser o próximo a retirar alguém da estrada. Vai ser eu o próximo a ajudar alguém que precisa. Vai ser eu alguém que vai fazer a diferença na vida de alguém que está caído, que está sem esperança. Vai ser eu. Obrigado pelo seu amém empolgado, querido. É você mesmo, eu vou ser o próximo. Mas isso é uma decisão, irmão. É uma decisão minha. E eu quero que você compreenda, amados. Nossa igreja, nossa vida, nossa célula precisa frutificar. E o princípio básico de uma igreja que é uma bênção e que frutifica, uma igreja que frutifica entende uma coisa, que cada um de nós é um canal de Deus. Cada um de nós pode ser um instrumento de bênção. Cada um de nós pode ser um agente de abundância, um discípulo de Jesus. Ah, pastor, vamos falar a real? Eu não quero. Não estou nem entendendo o que você está falando. Isso é uma decisão. É por isso que eu estou pregando sobre uma decisão. Você não é obrigado a tomar a decisão, querido, mas você precisa ter consciência da decisão. E é interessante porque vir para a casa de Deus cultuar, estar engajado numa célula, se envolver com aquilo que a igreja promove, ser discípulo, discipular outros, isso é uma decisão. Fazer parte do corpo de Cristo, se envolver, é uma decisão. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Está tudo certo, sacerdote. Ah, pastor, mas não é o meu chamado. Está tudo certo, levita. Não tem problema. É uma decisão. Todas as decisões que eu tomo, gente, arrumando um jeitinho de sair fora, arrumando desculpa, eu estou apenas caminhando para o lado daquele povo que está à esquerda de Deus, como a gente pregou uns domingos atrás. Está caminhando para isso. Eu creio que essa igreja aqui, eu quero profetizar sobre isso, que essa igreja é uma igreja de samaritanos, em nome de Jesus. Eu creio que essa casa aqui não é só
eu creio que não tem só 40% dessa igreja aqui que está arregaçando a camisa, que está vestindo a camisa, está arregaçando a manga e que está falando assim, eu vou tomar uma decisão de fazer algo. Mas eu creio que não tem só 40% pensando nisso hoje à noite. Eu creio que nós temos muito mais do que isso. Pensando em tomar uma decisão de transbordar na vida de alguém. Porque o desafio do Espírito Santo para você, neste tempo, é este aqui, ó. Tome decisões que agradem a Deus. É um desafio para nós. Tome essas decisões que agradam a Deus, amado. A questão de se engajar, segundo a palavra de Deus, não é opcional. O Senhor não deu uma sugestão, ó, se você quiser ir, você vai. Se você não quiser, fica aí. Que conversa é essa, irmão? O Senhor falou assim, ó, ide, falou para todos os discípulos juntos. Ide, prega, anuncia, batiza, ensina. E aí tem uns semideus por aí, que eles falam assim, se Deus não der uma palavra para mim, eu não vou. Ué, mas já deu a palavra, você está esperando que ele desça do céu e racha a sua cabeça? Ele já te deu, está escrito lá, irmão. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas se Deus não falar comigo, Deus está falando com você através do anjo da igreja, ó cabeção. Opa, não pode falar assim não, pastor. Pode. Você sabe o que é isso, gente? Às vezes é um preciosismo que a gente tem. Porque você fala assim, não, eu preciso cuidar, pastor, da minha vida espiritual, porque nem a minha não anda boa. Como é que eu vou cuidar da vida dos outros? Como é que o senhor quer que eu transborde na vida dos outros se a minha está ruim? Lucas capítulo 9, verso 24. Tal do Lucas é uma benção, né? Eu vi que tem um por aqui, tem um ali, ó. É? Tem outro ali também, é outro ali, ó. Os Lucas estão aqui. Ó, lê comigo, por favor, lê comigo. Pois quem quiser... E aí, você quer salvar a sua vida ou você quer perder ela? Então, eu acho que está invertido a tua decisão, porque aquele que perde a vida por causa de Cristo é quem ganha. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? É a palavra, a Bíblia que está aí, ó. É, vai sorrindo, em nome de Jesus. Porque, presta atenção, querido, quem ama a Deus, ama e pronto. Quem não ama, gente. Pronto. Quem se importa com o outro, se importa e pronto. Quem não se importa, não se importa. E a gente precisa entender que a gente precisa começar como igreja a amar o que Deus ama. Tomar uma decisão de começar a agradar a Deus com as coisas que a gente decide. Gente, é mesmo um chacoalhão dentro do nosso espírito esse negócio, porque é tão forte isso. Amados, eu perdi, esse versículo é verdade na minha vida e na minha casa. Eu perdi a minha vida quando eu falei, eu vou aceitar o desafio de cuidar de gente. Porque você acha que esse negócio de cuidar de gente foi que jeito? Quando começou essa casa aqui, gente, começamos essa casa aqui sem lugar para reunir. Nós não tínhamos lugar para reunir. Nós não tínhamos lugar para reunir. Pastor não tinha salário, nem sonhando, eu não tinha. Eu abri mão das empresas, nós não tínhamos mais salário nem de fora e nem de igreja. Nós estávamos começando a igreja. Nós não tínhamos gente, não tinha prédio, não tinha recurso. Nós só tínhamos uma coisa, gente, a fé e o nosso coração de dizer assim, nós vamos gastar a nossa vida e vamos nos deixar gastar por causa das vidas que o Senhor quer trazer para Ele. Me gastarei, me deixarei gastar. E sabe, gente, eu vou te falar, eu hoje sou um homem muito realizado e feliz. Glória a Deus. Sabe, pastor, está dando dinheiro? É? Não, abençoado. Se você quiser ajudar a pagar as contas aí, eu compartilho com você. Você vai ficar muito animado de nos ajudar. Mas eu queria que você entendesse, eu sou muito feliz e realizado por causa de uma coisa. A minha vida tem significado. Sua vida tem significado? Sua vida tem significado mesmo? Se você quer ter uma vida com significado, você está precisando gastar a sua vida para Deus e com Deus. Porque senão não vai ter sentido nunca, não vai ter significado. E você vai ficar com essa cara de paisagem aí, irmão. Não adianta. Não tem sentido. E é exatamente igual a profissão. O cara escolheu, fez o curso, trabalha... mas é um trem terrível aquilo para ele ir trabalhar, porque aquela profissão não faz sentido para ele hoje. Fazia sentido lá atrás, agora não faz mais sentido. E ele não tem coragem de falar, Deus, o senhor quer que eu pare com esse negócio todo e mude? Você não tem coragem de tomar uma decisão que agrada a Deus. Você teria coragem de falar assim, não faz sentido mais trabalhar com isso. Qual é a vontade de Deus para a minha vida?
E é por isso que talvez você não viva abundância, porque não faz mais sentido fazer o que você faz. Então, interessante que, geralmente, eu não vejo um homem de negócio, gente, talvez um homem do setor de vendas, vamos falar assim, falando que assim, nossa, hoje eu tive um significado interior tremendo, foi uma experiência que veio lá de dentro, quando eu fiz aquela venda. Você escuta alguém falando assim, hein, acontece isso quando você vende? Não vejo acontecer. Pode ser que aconteça, mas geralmente, tá aqui ó, o obstetra está ali. Eu não ouço, às vezes, o médico dizer assim, nossa, mas eu tive uma experiência hoje que foi maravilhosa, olha, fiz aquela cirurgia, e foi um mover assim, é assim que acontece? Não. Ele está trabalhando. Sei lá quantas cirurgias o homem já fez na vida e quantas ainda vai fazer, é mais uma cirurgia, com carinho, cuidado, mas é uma cirurgia, quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, gente, eu não ouço o empreiteiro da obra falando assim, nossa, que coisa incrível, construí aquela parede hoje, cheguei a falar em língua que eu não construí a parede. É só construir a parede, irmão. Meu Deus, vai vencer o dia aqui, vamos acabar com a betoneira, aquela massa da betoneira ali, vamos terminar. Eu não ouço o fazendeiro dizendo, rapaz, estava lá cuidando do gado e tive uma experiência sobrenatural. Você não vai ouvir, irmão. Só que quando você ganha uma alma para Jesus, você nunca mais esquece. Ah, irmão, quando você ganha a sua primeira alma para Jesus, meu Deus do céu, você nunca mais esquece. Aquilo te marca para toda a vida, porque você cooperou para a salvação de uma alma do inferno. Ser um mensageiro de abundância vai te trazer significado para a vida, irmão. Vai fazer tua vida com Deus ter significado. A vida com Deus não é só essa aqui que você vive na igreja, não. Não é essa vidinha de cantar, de ler a Bíblia, de orar. Isso é maravilhoso, é importante. Mas a vida tem significado quando você transborda a vida em abundância de Jesus para alguém. Aí tua vida começa a ter sentido, começa a ter significado. É uma decisão, gente, que está no ar aqui nessa noite. Tem uma decisão que está no ar aqui. A proposta da campanha Vida Abundante está aqui, ó. Diante de você, diante dos teus olhos. E eu tenho uma pergunta clara aqui até para os jovens. Ou para todos nós, sobre qual identidade você vai construir o seu futuro. Eu escolhi construir o meu futuro sobre uma identidade. Eu sou filho de Deus antes de qualquer outra coisa. Antes de estar isso, antes de estar aquilo, antes de estar fazendo aquilo outro, eu sou filho de Deus antes de qualquer coisa. Meu irmão, você vai construir o seu futuro sobre qual identidade? O que você vai preferir? O que você vai decidir para a sua vida? Os músicos podem ir subindo aqui, para aliviar um pouco a gente. Mas, amados, pastor é chamado para uma coisa, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, para ajudar o corpo de Cristo. Preste bem atenção nisso. E eu, como pastor, pode me encarar aqui, que eu estou desafiando você. Eu, como pastor, estou desafiando você nesses dias. A você ser um agente de abundância na vida de alguém. Estou desafiando você e eu quero te falar, eu quero te ajudar, eu quero treinar você para você ser um transformador de pessoas. Eu quero te ajudar para que primeiro a sua vida seja abundante, irmão. Porque se você não tem a alegria da salvação, o Senhor está faltando abundância na sua vida. Mas pastor, eu tenho tantos problemas. Irmãos, vem com eles mesmo. Porque aí você vai ver que a glória de Deus vai ser maior ainda, que vai resolver o seu problema e de quem você quiser ajudar, junto. Pode vir, pode vir. Quando você quebrar a sua rotina de forma intencional para Deus, você vai começar a experimentar milagres extraordinários. Pastor, não tenho tempo, pastor, não dá, eu tenho que cuidar disso, daquilo. Quando você quebrar intencionalmente sua rotina, dizer para o Senhor, esse mês de agosto eu vou dar um jeito, eu vou arrumar um tempo, eu vou quebrar minha rotina, eu vou até parar de fazer aquilo durante esse mês, para eu ser um mensageiro da abundância na vida de alguém. Você pode quebrar sua rotina, irmão, e tomar uma decisão que agrada a Deus. Porque você pode dizer, eu não tenho tempo, não dá para mim, eu tenho muita coisa para cuidar, eu tenho não sei o quê. Irmão, você não é diferente de todos nós. Mas só que você pode tomar uma decisão de intencionalmente quebrar a sua rotina. Eu quero encerrar essa palavra com uma outra história bíblica. Diz que Jesus estava viajando
com seus discípulos. Jesus gostava de viajar. Ele estava viajando com seus discípulos e diz que ele parou na beira de um poço. Quando ele parou na beira de um poço, os discípulos falaram: a gente vai comprar comida. E justamente era a bendita da cidade dos samaritanos, gente. Era pertinho de Samaria. E Jesus estava ali, perto de um poço, que ficava fora da cidade, as pessoas iam lá tirar água. E a Bíblia fala que Jesus ficou ali e os discípulos foram comprar comida lá na cidade de Samaria. E chegou uma mulher lá, para bater um papo com Jesus. E foi batendo um papo com Jesus e você conhece a história da mulher samaritana, né? Jesus conversa com aquela mulher e ela tinha uma vida bem complicada, gente, amorosamente falando. A bichinha era bem danadinha, já tinha tido 5 maridos e estava com um que não era dela. É o que a Bíblia fala. A mulher desastrosamente arruinada, emocionalmente falando. E aquela mulher, você imagina como é que era a fama dela na cidade, né? Acho que quando ela passava assim, as mulheres que tinham marido falavam: lá vem a perigosa, segura o marido, porque aquela ali é terrível. Aquela ali é a forasteira, segura o marido aí, porque aquela ali... E a Bíblia fala que aquela mulher estava batendo um papo com Jesus. Conversou com Jesus, ouviu instruções de Jesus. E onde é que estavam os discípulos, gente? Os discípulos estavam comprando comida. Então eu fico imaginando quando Jesus estava lá, conversando com o pão da vida. Estava lá os discípulos de Jesus, chegaram talvez num restaurante, que diz a Bíblia que já era meio-dia. De repente os discípulos chegaram lá e falaram assim: ei, o dono do restaurante, me vê aí 13 marmitas, né? Porque é 12 mais uma para o mestre que está lá. Daí, 13 marmitas para nós, quanto que é a marmita e tudo mais. Ou talvez eles são assim, estavam mais light, chegaram talvez numa lanchonete, falaram: tem aí uns salgadinhos naturais aí, né? Tem um pãozinho natural, um negócio. Vê aí 13 para nós, para a gente levar. A Bíblia fala que os discípulos estavam atrás da comida. E os discípulos voltaram e encontraram Jesus conversando com a mulher. E é bem interessante isso, né? Porque os discípulos saíram de onde Jesus estava, mas eles voltaram sozinhos. Os discípulos foram, conversaram com a pessoa do restaurante. Talvez conversaram com a pessoa que vendeu uma fruta para eles. Talvez conversaram com alguém na rua perguntando: ei, onde é que tem aqui um lugar onde a comida é boa e barata? Talvez eles entraram lá e conversaram com muita gente. Mas provavelmente não, eles não falaram que o verdadeiro pão da vida estava lá do lado de fora da cidade, esperando por eles. Os 12 discípulos de Jesus entraram na cidade e foram comprar comida. Os 12 discípulos de Jesus conversaram com pessoas, mas nenhum deles falou de Jesus para ninguém. Eles apenas foram comprar comida. Eles não tomaram uma decisão que agradava ao Senhor. E sabe o que é interessante? Porque aquela mulher que estava lá com Jesus, ela estava sozinha, era mal vista, tinha uma vida toda arrebentada, mas ela recebeu vida em abundância de Cristo ali naquele momento. E sabe que interessante isso, gente? Será que os discípulos que estavam com Jesus viajando e tanto tempo com ele, não falaram de Jesus para ninguém? E aquela mulher, queridos, que estava apenas alguns minutos com Jesus, a Bíblia diz que ela volta para a cidade e ela fala com todos: ali um homem que falou a minha vida, alguém que me conheceu, alguém que transbordou na minha vida. Os discípulos desceram para a cidade e voltaram, foram em 12 e voltaram em 12. Aquela mulher foi sozinha, mas voltou com toda a cidade. Eu queria que você olhasse isso, João 4, 28 a 30. Os discípulos voltaram só com a comida, mas quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Ela disse a quem? Ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, porventura, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. E os discípulos, gente? Sabe qual é a conversa dos discípulos? Comida, necessidades pessoais. João capítulo 4, de 31 a 34. Os discípulos continuavam preocupados com a comida. Tava as pessoas indo até Jesus, que a samaritana foi e trouxe, e as pessoas da cidade saíram e foram até Jesus. E como é que estava? Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, come. Mas continua lá.
Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus declarou para eles: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ei, se eu não comer hoje está tudo certo, vamos quebrar a rotina e vamos tomar uma decisão que vai agradar o Pai hoje. Talvez eu vou ter que ficar sem o almoço, talvez eu vou ter que cancelar a academia, talvez eu vou ter que tirar um dia de ir para o treino X, talvez eu vou ter que fazer alguma coisa, trocar lá uma escala de serviço, mas essa semana eu vou ser intencional em fazer a vontade do Pai. Jesus está dizendo: eu tenho uma vontade de comer algo que vocês não estão conhecendo. Meu negócio é com vidas, meu negócio é com gente, e vocês estão preocupados com comida. Vocês saíram daqui por causa do estômago de vocês, voltaram aqui, estão falando do estômago de vocês, e ainda estão aqui, enquanto tem todo esse povo aqui querendo me conhecer, vocês ainda estão aqui falando do estômago de vocês. E Jesus está falando isso, está na hora de a gente quebrar a nossa rotina. Eu estou comendo um negócio, minha comida é fazer a vontade de Deus. Sabe, querido, tem algumas coisas na nossa vida que talvez você vai dizer assim: Senhor, mas é muito necessário que a gente faça isso. E talvez Jesus está falando assim para você: ei, mais necessário é você entender o que vai agradar a Deus nesses dias do que o que vai satisfazer você. Mais necessário é você entender o que vai agradar a Deus do que aquilo que talvez você está intencionado em empreender ou fazer nesse tempo. Eu não sei. Mas abre um tempinho na sua agenda e na sua vida essa semana para convidar alguém para vir conhecer o pão da vida, gente. Abre um tempinho, abre os seus lábios só um pouquinho para alguém. Fala assim: ei, vamos lá na terça profética. As pessoas vão orar, nós estamos orando, toda uma igreja está orando para que você tenha vida abundante. E o meu Deus é o Deus da abundância. Sabe, irmão, eu olho para isso. Tira uma hora da semana para estar com uma pessoa, para falar de Jesus para ela. Compartilha essa abundância que tem dentro de você com alguém. Talvez o inimigo está te enganando de que você não tem o que falar. Meu irmão, a sua vida já fala por si só. Você é filho de Deus. Você tinha uma vida toda esquisita lá atrás, irmão. Hoje você tem Cristo. Sua vida mudou. Todos aqueles, gente, que irão atrás de alguém nesses dias para levar a vida em abundância que Jesus tem para eles, eu queria fazer um convite. Eu quero abençoar você, quero ungir você, porque o Espírito Santo vai te enviar de uma forma abundante e poderosa, para que você não seja como os 12 que estavam atrás da comida, mas para que você seja como o mestre que derramou abundância sobre a vida daquela mulher. Para que você seja como o samaritano da história, porque o fim da história que Jesus falou: ei, quem é que fez o certo aí, por intérprete da lei? Ele falou: foi o samaritano, que parou, que ajudou, que deu um pouquinho de atenção. Então Jesus fala: amigo, você é crente há tanto tempo, vai e faz o mesmo. Nós não podemos mais estar, queridos, numa casa focados para dentro. O Senhor quer que nossa casa foque para fora. Não pode ficar só com a gente aquilo que Jesus nos deu. Não pode. Nossa vida vai ter significado. Talvez sua vida não tenha significado, irmãos, mas eu te garanto que ela vai ter significado quando você tiver essa experiência de ser sal e luz para alguém. E hoje está diante de nós falar de Jesus para alguém, transbordar na vida de alguém, quebrar talvez a timidez de falar para um vizinho e falar: escuta, a gente não pode vir aqui na sua casa e orar com você uma vez por semana, durante 4 semanas, para que a sua casa tenha abundância. Jesus vai te dar coragem nesses dias. Jesus vai te ajudar. Eu tenho certeza que você não faz parte daqueles 5% que não ganharam ninguém para Jesus, gente, em 5 anos. Eu creio que você tem muito mais dentro de você do que parece. Jesus está te chamando hoje à noite. E eu queria convidar aqueles que querem dizer assim: pastor, pode contar comigo que eu vou ser abundante na vida de alguém a partir dessa semana. Eu vou me esforçar, não sei se eu vou conseguir nessa semana, se vai ser na outra, mas eu quero transbordar na vida de alguém. Eu quero tomar as decisões que agradam a Deus. Eu quero fazer o que realmente importa nesses dias.